Clara foi arrancada da cozinha, colocada num vestido de noiva e forçada a casar com um homem que nem sabia quem ela era direito. Quando a verdade veio à tona depois da cerimônia, ela esperava ser jogada na rua sem nada. Mas o que o fazendeiro fez mudou não só a vida dela, como abalou todas as regras daquela região. A manhã começou como qualquer outra na grande fazenda do Silva. Clara Mendes acordou antes do sol nascer, como sempre fazia desde que tinha memória. Aos 22 anos, ela conhecia cada canto daquela propriedade melhor do que qualquer um. Seus pés descalços tocavam o chão frio da cozinha enquanto acendia o fogão a lenha para preparar o café da manhã. O cheiro de lenha queimando misturava-se com o aroma do pão fresco que ela mesma havia feito na véspera. Seus dedos calejados trabalhavam com agilidade, cortando frutas e preparando a mesa para o café dos patrões. Ela era órfã desde os 8 anos, quando uma febre levou seus pais numa única semana cruel. Sem família e sem ter para onde ir, Clara foi acolhida como empregada na casa de uma família da vila. De lá, passou por 3 casas diferentes até chegar à fazenda dos Silva, onde trabalhava havia 4 anos. Dona Josefina, a mãe do dono da fazenda, era uma mulher severa, mas justa. Pagava em dia e não maltratava os empregados, desde que todos cumprissem suas obrigações sem reclamações. Naquela manhã específica, porém, havia uma agitação diferente no ar. O filho de Dona Josefina, Roberto Silva, iria se casar. Toda a região sabia do casamento arranjado que havia sido combinado por cartas entre as famílias Silva e Almeida. Roberto, um homem de 32 anos que havia dedicado toda a vida a construir e expandir a fazenda do pai falecido, finalmente havia concordado em se casar. A noiva era Cecília Almeida, filha de uma família rica de uma cidade a mais de 2 dias de viagem. Os dois nunca haviam se visto pessoalmente. Tudo tinha sido acertado através de cartas trocadas entre Dona Josefina e a mãe de Cecília. Era costume da época, especialmente entre famílias de posses que queriam unir fortunas e terras. Clara havia ajudado nos preparativos da festa durante semanas. Limpou cada canto da casa grande, ajudou a preparar os doces e salgados, enfeitou a igreja da vila com flores brancas colhidas do próprio jardim da fazenda. Via o nervosismo de Roberto, que tentava disfarçar, mas não conseguia esconder completamente. Ele era um homem alto, de ombros largos pelo trabalho pesado no campo, cabelos castanhos, sempre um pouco despenteados pelo vento, e olhos cor de mel que pareciam enxergar através das pessoas. A carruagem com Cecília deveria chegar pela manhã, vinda diretamente da cidade vizinha. Dona Josefina havia partido 2 dias antes para buscá-la e acompanhá-la até a fazenda. O plano era simples. A noiva chegaria já vestida com o traje de casamento. Descansaria algumas horas na casa de uma família amiga na vila e seguiria direto para a igreja à tarde. Roberto a conheceria pessoalmente apenas no altar, conforme mandava a tradição. Clara observava tudo aquilo com uma mistura de curiosidade e melancolia. Ela nunca teve família, nunca teve alguém que a pedisse em casamento, nunca teve a chance de usar um vestido bonito e ser o centro das atenções por um dia. Sua vida era feita de trabalho duro, mãos calejadas e sonhos pequenos. Seu maior sonho era, talvez, um dia ter uma casinha própria, por menor que fosse, onde pudesse descansar sabendo que ninguém a mandaria embora. Mas ela sabia que esse sonho estava muito longe da sua realidade. Empregadas como ela raramente conseguiam juntar dinheiro suficiente para comprar terra ou casa. A vida era sobreviver um dia de cada vez, agradecer por ter teto e comida e trabalhar até o corpo pedir descanso. Por volta das 10 horas da manhã, Clara estava no quintal estendendo roupas quando ouviu o barulho de uma carruagem se aproximando. Seu coração deu um pulo. Seria a noiva chegando? Ela correu para a frente da casa, junto com os outros empregados curiosos.
A carruagem parou em frente ao portão principal e, para surpresa de todos, quem desceu primeiro foi Dona Josefina. Mas seu rosto não trazia a expressão alegre de quem estava trazendo uma nora para casa. Ao contrário, seus traços estavam tensos, marcados por uma preocupação profunda. Atrás dela, nenhuma moça de vestido branco apareceu. A carruagem estava vazia, exceto por algumas malas e baús. Roberto saiu da casa grande ao ouvir o movimento e caminhou em direção à mãe com passos rápidos. Clara observava de longe, mas podia ver a conversa tensa entre os dois. Dona Josefina gesticulava muito, parecia explicar algo urgente. Roberto passou a mão pelos cabelos várias vezes, um gesto que Clara já conhecia e que significava que ele estava profundamente perturbado. De repente, Roberto levantou a voz e Clara conseguiu ouvir algumas palavras soltas que a fizeram gelar. Como assim fugiu? E toda a região está esperando. Clara sentiu um aperto no peito. Então era verdade que a noiva tinha fugido? Mas como? Por quê? Dona Josefina entrou na casa rapidamente, seguida por Roberto, e bateu a porta com força. Clara e os outros empregados se entreolharam sem saber o que fazer. A festa estava marcada para aquela tarde. A igreja estava decorada. Os convidados já estavam chegando de fazendas e vilas vizinhas. A comida estava sendo preparada. Como cancelar tudo agora? O que o fazendeiro Roberto iria dizer para todas aquelas pessoas? A humilhação seria gigantesca, não apenas para ele, mas para toda a família Silva. Por quase uma hora nada aconteceu. Clara voltou ao trabalho tentando se concentrar nas tarefas, mas seu coração estava disparado. Ela sentia que algo muito grande estava para acontecer, algo que mudaria tudo naquela fazenda. O ar parecia pesado, carregado de uma tensão que fazia até os pássaros ficarem em silêncio. E então, a porta da casa se abriu novamente. Dona Josefina saiu com passos decididos e seus olhos varreram o quintal até encontrarem exatamente quem procurava. A voz da patroa cortou o ar como uma lâmina afiada. Clara Mendes, venha aqui imediatamente. Clara deixou cair o pano que segurava e caminhou em direção à casa grande com as pernas tremendo. O que Dona Josefina queria com ela? Será que ia culpá-la por alguma coisa? Quando entrou na sala principal, viu Roberto sentado numa cadeira com o rosto entre as mãos. Dona Josefina fechou a porta e encarou Clara com uma expressão que a moça nunca tinha visto antes. Não era raiva, não era decepção. Era algo parecido com desespero misturado com determinação. A patroa respirou fundo antes de falar, como quem está prestes a pular de um penhasco. Clara, eu preciso que você faça algo por esta família, algo que vai mudar sua vida e a nossa também. Clara abriu a boca para perguntar o quê, mas Dona Josefina levantou a mão pedindo silêncio. Cecília Almeida fugiu ontem à noite com um rapaz da cidade dela. Deixou uma carta dizendo que não podia casar com um homem que nunca a amou. Mas não podemos cancelar o casamento agora. Seria a vergonha completa para nossa família, para os negócios, para tudo que construímos. Clara olhou para Roberto, que continuava sem erguer o rosto, e depois voltou os olhos para Dona Josefina, sem entender aonde aquilo ia dar. A patroa continuou, e cada palavra que saía de sua boca parecia mais absurda que a anterior. Você tem mais ou menos a mesma altura que Cecília. O vestido de noiva está aqui, nos baús que ela deixou. Você vai colocar o vestido, cobrir o rosto com o véu e vai casar com meu filho no lugar dela. Clara sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Aquilo não podia estar acontecendo, não podia ser real. Ela balançou a cabeça várias vezes, as palavras saindo atropeladas. Mas, Dona Josefina, eu sou apenas uma empregada. Eu não posso. O senhor Roberto vai saber, todo mundo vai perceber. Eu não sei como uma moça rica age.
Dona Josefina a interrompeu com firmeza. O véu vai cobrir todo o seu rosto até o final da cerimônia. É tradição. Roberto só vai levantar o véu depois que o padre declarar vocês marido e mulher. Nessa altura, o casamento já estará feito, selado diante de Deus e de todos os presentes. Roberto finalmente levantou o rosto e olhou para Clara. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro, mas de raiva contida e humilhação. Ele conhecia Clara, claro. Via ela todos os dias, trabalhando na casa, servindo as refeições, cuidando do jardim. Mas nunca tinha realmente olhado para ela. Nunca tinha visto além da empregada eficiente e quieta. Agora, pela primeira vez, ele a olhava de verdade, e o que Clara viu naquele olhar a fez querer desaparecer. Era desespero. Era um homem afogando-se e agarrando-se a qualquer coisa para não afundar completamente. Clara tentou mais uma vez, mas depois, quando descobrirem, o que vai acontecer comigo? Vão me prender? Vão me expulsar? Dona Josefina segurou os ombros de Clara com força. Você não tem escolha, menina. Se recusar, vai sair desta fazenda hoje mesmo, sem referências, sem carta de recomendação, sem nada. Nenhuma outra família vai te contratar. Você sabe o que acontece com moças sozinhas, sem trabalho e sem família. Mas se fizer isso, se nos ajudar neste momento, eu prometo que você terá um lugar aqui sempre, aconteça o que acontecer. Clara fechou os olhos e sentiu as lágrimas queimarem. Ela sabia que não tinha escolha de verdade. Era isso ou a rua, e a rua significava fome, perigo, talvez coisa pior. Pelo menos ali ela tinha comida, tinha teto, tinha alguma segurança. Ela assentiu devagar e aquele pequeno movimento de cabeça selou um destino que ela nem conseguia imaginar completamente. Mas o que Clara ainda não sabia era que aquele dia não seria apenas o fim da vida que ela conhecia. Seria o começo de algo que mudaria não só ela, mas também o homem que estava sentado naquela sala, perdido em sua própria tempestade de emoções. 2 horas depois, Clara estava trancada num quarto da casa grande, enquanto 3 mulheres da vila, que haviam sido chamadas às pressas, a ajudavam a se preparar. O vestido de noiva era de um tecido que Clara nunca tinha tocado na vida. Seda pura, branca como neve, com bordados delicados nas mangas e na barra. Era pesado e majestoso, feito para uma moça acostumada a usar roupas finas, não para uma empregada cujas mãos eram ásperas de tanto esfregar panelas e lavar roupas. As mulheres pentearam os cabelos longos e escuros, prendendo-os num coque elaborado que puxava seu couro cabeludo. Passaram pó no seu rosto para clarear a pele bronzeada pelo sol do trabalho no quintal. Colocaram-lhe sapatos apertados que machucavam seus pés largos, acostumados a andar descalços. E, por fim, cobriram-na com um véu. Era um véu grosso, de renda pesada, que caía até a cintura e escondia completamente seu rosto. Clara mal conseguia respirar direito através do tecido. Sentia-se como se estivesse sendo enterrada viva, sufocada por camadas de mentira e tecido caro. Quando se olhou no espelho, não reconheceu a pessoa que via. Não era mais Clara Mendes, a órfã que acordava antes do sol. Era uma estranha vestida de branca, pronta para enganar um homem no dia que deveria ser o mais importante da vida dele. Dona Josefina entrou no quarto e examinou Clara de cima a baixo com olhos críticos. Assentiu satisfeita. Perfeito. Ninguém vai saber a diferença até ser tarde demais. Agora escute bem, Clara. Você não vai falar nada durante a cerimônia. Apenas responda sim quando o padre perguntar se aceita o matrimônio. Mantenha a cabeça baixa, ande devagar e não olhe para ninguém diretamente, entendeu? Clara conseguiu apenas acenar com a cabeça porque sua garganta estava tão apertada que não conseguia emitir som algum. Ela foi colocada numa carruagem fechada e levada até a igreja. Através das pequenas frestas das cortinas, podia ver a quantidade de gente reunida. Parecia que metade da região havia vindo para o casamento.
Fazendeiros com suas famílias, comerciantes da vila, trabalhadores das fazendas vizinhas, todos vestidos com suas melhores roupas, todos esperando para testemunhar a união do próspero Roberto Silva com a filha dos ricos Almeida. Quando a carruagem parou em frente à igreja, Clara sentiu que ia desmaiar. Suas pernas mal a sustentavam quando Dona Josefina a ajudou a descer e a guiou até a entrada. A música começou a tocar. Era um órgão velho que a igreja tinha, tocado por uma senhora idosa da vila. O som encheu o ar e Clara começou a caminhar pelo corredor central, cada passo parecendo levá-la para mais longe de qualquer possibilidade de voltar atrás. As pessoas viravam-se para olhá-la, sorrindo, comentando baixinho sobre como a noiva estava linda. Se soubessem a verdade, se soubessem que debaixo daquele véu não estava a refinada Cecília Almeida, mas a simples Clara que servia o café da manhã deles quando visitavam a fazenda. No altar, Roberto esperava. Ele estava vestido com um terno escuro que Clara nunca o tinha visto usar. Parecia diferente, mais imponente, mas também visivelmente tenso. Seus ombros estavam rígidos e ele mantinha as mãos fechadas ao lado do corpo. Quando Clara chegou ao altar, ele não olhou para ela. Manteve os olhos fixos em algum ponto acima da cabeça dela, como se não conseguisse suportar olhar para aquele véu que escondia a farsa que sua mãe havia armado. O padre, um homem idoso de voz trêmula, começou a cerimônia. Clara mal ouvia as palavras. Tudo soava abafado, distante, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Quando chegou o momento de responder se aceitava Roberto Silva como seu esposo, ela sussurrou um sim tão baixo que o padre pediu que repetisse mais alto. Com um esforço imenso, ela disse novamente, dessa vez num tom que todos puderam ouvir: "Sim, aceito." Roberto disse suas próprias palavras de aceitação com uma voz dura, sem emoção, como quem está cumprindo uma sentença. As alianças foram trocadas. O anel de ouro deslizou pelo dedo de Clara, pesado como uma corrente. E então veio o momento que ela mais temia. O padre sorriu e disse as palavras que selaram seu destino. "Então, pela autoridade que me foi concedida, eu os declaro marido e mulher. O noivo pode beijar a noiva." Era nesse momento que Roberto deveria levantar o véu. E era nesse momento que tudo iria desmoronar. Roberto estendeu as mãos lentamente e seus dedos tocaram a borda do véu. Clara fechou os olhos com força, como se isso pudesse fazê-la desaparecer. Ela sentiu o tecido ser levantado, o ar fresco tocando seu rosto, e então o silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que parecia que todo mundo na igreja havia parado de respirar ao mesmo tempo. Clara abriu os olhos e viu o rosto de Roberto a poucos centímetros do seu. Viu o exato momento em que o reconhecimento atravessou seus olhos cor de mel. Viu a confusão, depois o choque, depois a compreensão horrível do que tinha acontecido. Ele deu um passo para trás, ainda segurando o véu nas mãos, a boca entreaberta como se fosse dizer algo, mas as palavras tivessem morrido antes de sair. Os convidados começaram a murmurar. Algo estava errado. Todos podiam sentir. Dona Josefina levantou-se rapidamente da primeira fileira e se aproximou, colocando-se entre Roberto e Clara. Ela falou alto o suficiente para todos ouvirem, sua voz firme e controlada. A noiva estava se sentindo indisposta, mas está melhor agora. Vamos seguir para a festa. Roberto olhou para a mãe com uma expressão que misturava fúria e traição absoluta, mas ele sabia que não podia fazer uma cena ali, na frente de toda aquela gente. O casamento estava feito, oficializado diante do padre e de dezenas de testemunhas. Gritar, protestar ou expor a verdade agora só tornaria a humilhação ainda maior. Então, ele fez a única coisa que podia fazer.
Virou-se e saiu da igreja a passos largos, sem olhar para trás, sem esperar por Clara, sem cumprir nenhum dos rituais que deveriam vir depois da cerimônia. Clara ficou parada ali, o véu caído ao redor dos ombros, exposta diante de todos aqueles olhares curiosos e confusos. Dona Josefina a pegou pelo braço e a guiou firmemente para fora da igreja, murmurando explicações vagas para os convidados mais próximos sobre o noivo estar emocionado demais, sobre a noiva precisar descansar. A festa aconteceu, mas foi um evento estranho e tenso. Roberto não apareceu. Clara foi mantida num quarto separado na casa de uma família da vila, ainda vestida com o traje de noiva, sem saber o que fazer, sem saber o que viria a seguir. Quando o sol começou a se pôr e os últimos convidados finalmente foram embora, Dona Josefina veio buscá-la. A viagem de volta para a fazenda foi feita em silêncio completo. Nenhuma das duas disse uma palavra. Quando chegaram, a casa grande estava às escuras, exceto por uma luz vinda da sala principal. Dona Josefina levou Clara até lá, e então, pela primeira vez desde a igreja, ela viu Roberto novamente. Ele estava sentado numa poltrona de couro, uma garrafa de bebida na mesa ao lado, o paletó do terno jogado sobre outra cadeira. Quando olhou para Clara, não havia mais choque em seus olhos. Havia algo pior. Uma frieza que a fez estremecer. Dona Josefina saiu da sala, fechando a porta atrás de si, e Clara ficou sozinha com o homem que agora era, legalmente, seu marido. Roberto passou a mão pelo rosto, cansado, e finalmente falou. Sua voz estava rouca, carregada de uma decepção tão profunda que doía ouvir. Então é você, Clara Mendes, a empregada que serve meu café todas as manhãs. Clara não sabia se deveria responder, então ficou quieta, com as mãos entrelaçadas na frente do corpo. Ele continuou, cada palavra saindo como uma acusação. Minha própria mãe me enganou. Me fez casar com uma mulher que eu nem conheço direito, na frente de toda a região, transformando o que deveria ser um acordo honrado entre famílias em uma farsa completa. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Clara, borrando o pó que haviam colocado nela. Sua voz saiu trêmula, mas ela precisava dizer, eu não queria, Sr. Roberto. Tentei recusar, mas sua mãe disse que se eu não fizesse isso, ela me mandaria embora sem referências. E eu não tenho para onde ir, não tenho ninguém, Ele levantou a mão, cortando suas palavras. Eu sei que você não teve escolha. Assim como eu não tive escolha quando descobri o engano na frente de 200 pessoas. Agora estamos presos, você e eu, num casamento que nenhum de nós quis. O silêncio que se seguiu foi pesado, preenchido apenas pelo som do relógio de parede, marcando os segundos. Finalmente, Roberto levantou-se e caminhou em direção à porta, parando apenas para dizer, sem olhar para ela, você pode dormir no quarto de hóspedes no final do corredor. Amanhã decidiremos o que fazer com essa situação. E então ele saiu, deixando Clara sozinha naquela sala grande e silenciosa, ainda vestida de noiva, ainda tremendo, ainda tentando entender como sua vida havia mudado tão completamente em apenas um dia. Mas enquanto Clara subia as escadas em direção ao quarto que lhe foi designado, tirando os sapatos apertados e sentindo o peso do vestido puxar seus ombros cansados, ela não tinha como saber que aquele era apenas o começo. Não tinha como saber que nos próximos meses algo nasceria entre ela e aquele homem furioso, algo que nem ele nem ela conseguiam prever. Porque às vezes as situações mais impossíveis são exatamente aquelas que carregam dentro de si as maiores transformações. Os primeiros dias após o casamento foram os mais difíceis que Clara já havia vivido. Ela acordava antes do amanhecer, como sempre fez, mas agora não sabia qual era seu lugar naquela casa. Não era mais apenas uma empregada, mas também não era tratada como esposa.
Roberto mal falava com ela. Quando se cruzavam nos corredores, ele desviava o olhar e seguia seu caminho como se ela fosse invisível. As refeições eram feitas em silêncio absoluto, com ele sentado numa ponta da mesa comprida e ela na outra, quilômetros de madeira polida separando dois estranhos que compartilhavam o mesmo sobrenome. Os outros empregados da fazenda não sabiam como tratá-la. Alguns ainda a chamavam de Clara, outros tentavam chamá-la de Senhora, mas a palavra saía desconfortável de suas bocas. Eles sabiam a verdade, todos sabiam. Sabiam que ela era uma deles, que tinha sido colocada num vestido de noiva e empurrada para uma vida que não era sua. Durante o dia, Clara tentava se ocupar. Dona Josefina havia deixado claro que ela não deveria mais fazer os trabalhos de empregada, mas Clara não sabia o que fazer com as mãos ociosas. Estava acostumada a trabalhar desde que o sol nascia até a noite cair. Então ela começou a caminhar pela propriedade, explorando cantos que nunca havia tido tempo de conhecer quando era apenas a criada. A fazenda do Silva era imensa. Havia campos de plantação que se estendiam até onde a vista alcançava, currais com gado, cavalos, galinhas, porcos. Havia um rio que cortava a propriedade, com águas cristalinas, onde Clara começou a ir todas as tardes, apenas para sentar na margem e tentar colocar ordem nos pensamentos confusos. Foi numa dessas tardes, sentada perto do rio, que ela percebeu que não estava sozinha. Roberto estava do outro lado da margem, parado debaixo de uma árvore, observando-a. Quando seus olhos se encontraram, Clara esperava que ele virasse e fosse embora, como sempre fazia. Mas dessa vez ele não foi. Ficou ali parado, apenas olhando, e Clara não soube o que fazer. Então fez a única coisa que conseguiu pensar. Acenou timidamente. Para sua surpresa, ele acenou de volta. Não sorriu. Não atravessou o rio para falar com ela, mas aquele pequeno gesto foi a primeira ponte construída sobre o abismo que os separava. Nos dias seguintes, aquilo se tornou uma rotina silenciosa. Clara ia ao rio à tarde e Roberto aparecia do outro lado. Não conversavam, apenas compartilhavam aquele espaço, aquele momento de silêncio que de alguma forma era menos pesado que o silêncio dentro da casa. Foi só depois de 2 semanas que Roberto finalmente atravessou o rio. Clara estava jogando pedrinhas na água, contando quantos pulos cada uma dava antes de afundar, quando ouviu os passos atrás de si. Virou-se e viu Roberto parado a alguns metros de distância, as mãos nos bolsos, a expressão ainda séria, mas não mais tão dura quanto antes. Ele olhou para o rio por um longo momento antes de falar. Meu pai costumava me trazer aqui quando eu era criança. Dizia que a água corrente tinha o poder de levar embora as preocupações. Clara não sabia o que responder, então apenas ouviu. Roberto continuou, sentando-se numa pedra grande perto dela, mas mantendo uma distância respeitosa. Eu passava horas aqui, tentando entender por que ele trabalhava tanto, porque nunca tinha tempo para brincar. Só entendi quando ele morreu e deixou tudo isso para mim. A responsabilidade de manter uma fazenda inteira, de dar trabalho para dezenas de famílias, de honrar o nome que ele construiu. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para Clara pela primeira vez desde o casamento. Eu não queria me casar. Não ainda. Mas minha mãe insistiu que estava na hora, que eu precisava de uma esposa para ajudar a administrar a casa, para dar continuidade à família. Então concordei com o casamento arranjado, pensando que pelo menos seria com alguém da minha posição social, alguém que entendesse esse mundo. Clara sentiu as palavras como facas, mas Roberto não estava tentando machucá-la. Estava apenas sendo honesto, talvez pela primeira vez desde que tudo aconteceu. Ela respirou fundo e respondeu com a mesma honestidade. Eu sei que não sou o que o Senhor esperava. Sei que não tenho educação refinada, que minhas mãos são ásperas de tanto trabalho, que não sei me comportar como uma dama da sociedade. Mas eu também não escolhi isso.
Também sou vítima dessa situação. Roberto olhou para as mãos dela, de fato ásperas e calejadas, tão diferentes das mãos macias que ele imaginava que Cecília teria. Mas havia algo naquelas mãos que contava uma história de sobrevivência, de força, de uma vida inteira lutando. Ele assentiu devagar. Eu sei. Sei que você foi forçada tanto quanto eu. E talvez por isso, talvez seja a hora de pararmos de agir como inimigos e começarmos a descobrir como viver com essa situação. Não era uma declaração de amor, nem mesmo de amizade. Mas era um começo, era a primeira rachadura no muro que haviam construído entre si. Se você está acompanhando essa história e ela está tocando seu coração, se inscreva no canal para receber mais histórias que emocionam e fazem refletir. E conta pra gente nos comentários, de onde você está nos ouvindo. A gente adora saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio é o que mantém essa comunidade crescendo. Nos dias que se seguiram a essa conversa no Rio, algo mudou. Roberto começou a cumprimentar Clara quando a via pela manhã. Não eram conversas longas, apenas um bom dia educado, mas era infinitamente melhor que o silêncio hostil de antes. Durante as refeições, ele começou a fazer pequenos comentários sobre o trabalho na fazenda, sobre a colheita que estava chegando, sobre um cavalo que havia ficado doente. Clara ouvia atentamente e às vezes se arriscava a fazer uma pergunta ou um comentário. Descobriu que Roberto era um homem inteligente e dedicado, que conhecia cada palmo de sua terra, que tratava seus trabalhadores com justiça. Ele, por sua vez, começou a perceber que Clara tinha uma sabedoria própria, nascida da vida dura que havia levado, uma capacidade de ver as coisas de maneira prática e direta. Uma noite, durante o jantar, Roberto notou que Clara estava lutando para cortar a carne em seu prato. Ela segurava o garfo e a faca de maneira estranha, desajeitada. Ele percebeu então algo que deveria ter sido óbvio desde o início. Ela provavelmente nunca havia comido em uma mesa formal antes de se casar com ele. Em vez de sentir desprezo ou vergonha, Roberto sentiu algo diferente. Sentiu uma pontada de compaixão. Aqui estava uma moça que havia sido jogada num mundo completamente estranho, forçada a fingir que pertencia a um lugar onde nunca havia pisado. E ela estava tentando, de verdade estava tentando se adaptar. Ele colocou seus próprios talheres no prato e disse suavemente: "Você segura o garfo assim", e mostrou a ela a maneira correta. Clara ficou vermelha de vergonha, mas prestou atenção. E a faca corta melhor se você fizer um movimento de serra, não forçar para baixo. Ela tentou e dessa vez conseguiu cortar a carne com mais facilidade. Um sorriso pequeno apareceu em seu rosto, o primeiro sorriso verdadeiro que Roberto via desde o casamento. E para sua própria surpresa, ele sentiu vontade de sorrir de volta. Depois daquele jantar, Roberto começou a ensinar Clara outras coisas. Como segurar uma xícara de chá adequadamente. Como sentar ereta na cadeira. Pequenos detalhes de etiqueta que fariam com que ela passasse despercebida caso recebessem visitas. Clara era uma aluna dedicada, absorvendo cada informação como uma esponja. Ela queria aprender, não apenas para evitar vergonha, mas porque começava a sentir que talvez, apenas talvez, pudesse encontrar seu lugar naquela vida estranha que agora era sua. Uma tarde, enquanto Clara estava na biblioteca da casa, olhando os livros nas prateleiras sem saber ler a maioria dos títulos, Roberto entrou e a encontrou lá. Ele percebeu como ela passava os dedos pelas lombadas dos livros com uma reverência quase religiosa. "Você sabe ler?" perguntou ele sem tom de julgamento, apenas curiosidade. Clara baixou a cabeça envergonhada. "Um pouco. Uma das patroas que tive quando era criança me ensinou o básico, mas nunca tive tempo de praticar. Consigo ler palavras simples, mas livros como esses." Ela apontou para os volumes grossos e antigos. "São impossíveis para mim." Roberto puxou um livro da prateleira,
um volume mais fino com histórias simples. Então vamos mudar isso, disse ele. E pela primeira vez, Clara viu algo parecido com gentileza verdadeira em seus olhos. Se vamos estar presos neste casamento, pelo menos você deveria poder aproveitar a biblioteca. Venha, vou te ajudar. E assim começaram as lições. Toda noite após o jantar, eles se sentavam na biblioteca e Roberto ensinava Clara a ler melhor. Ele tinha a paciência que ela não esperava, repetindo as palavras difíceis, explicando os significados, elogiando quando ela conseguia ler uma frase inteira sozinha. Durante aquelas horas, eles não eram o fazendeiro orgulhoso e a empregada forçada a casar. Eram apenas duas pessoas compartilhando conhecimento, construindo algo parecido com respeito mútuo. Clara descobriu que amava ler. As histórias nos livros abriam mundos inteiros que ela nunca tinha imaginado. E Roberto descobriu que gostava de ensinar, de ver o rosto dela se iluminar quando finalmente decifrava uma palavra difícil. Lentamente, sem que nenhum dos dois percebesse completamente, a raiva e o ressentimento começaram a dar lugar a algo diferente. Não era amor ainda, não era nem amizade completa, mas era conexão. Era a primeira centelha de algo que poderia, talvez com tempo e cuidado, se transformar em algo mais. Porém, assim como as coisas começavam a melhorar entre eles, algo estava prestes a ameaçar aquela paz frágil que haviam construído. Porque havia pessoas que não estavam nada felizes com aquele casamento e que fariam de tudo para destruí-lo. 2 meses haviam se passado desde o casamento e a rotina na fazenda havia encontrado um ritmo próprio. Clara acordava cedo, mas agora tomava café da manhã com Roberto antes dele sair para trabalhar nos campos. Eles conversavam sobre coisas simples, o clima, os animais, os trabalhadores. Nada profundo, mas também nada hostil. À tarde, Clara continuava suas caminhadas até o rio, e muitas vezes Roberto aparecia para se juntar a ela. Eles jogavam pedrinhas na água ou simplesmente sentavam em silêncio confortável, observando a natureza ao redor. E todas as noites, as lições na biblioteca continuavam. Clara estava progredindo rapidamente na leitura. Já conseguia ler livros mais complexos e sua caligrafia, que Roberto também começou a ensinar, estava ficando cada vez mais bonita. Ela praticava escrevendo pequenas cartas imaginárias, descrevendo seu dia, suas emoções, seus pensamentos. Roberto lia aquelas cartas e ficava impressionado com a profundidade de sentimentos que Clara conseguia expressar, apesar de sua educação limitada. Ela tinha uma forma de ver o mundo que era diferente de tudo que ele conhecia. Uma mistura de praticidade e poesia nascida das dificuldades que havia enfrentado. Uma noite, enquanto estavam na biblioteca, Roberto trouxe um livro diferente. Era um volume de poesias. Ele abriu numa página específica e disse: "Leia esta para mim." Clara olhou para os versos impressos e começou a ler devagar, tropeçando em algumas palavras mais complexas, mas conseguindo capturar a essência do poema. Era sobre uma rosa que crescia entre pedras, lutando para encontrar luz, mas que por causa dessa luta se tornava mais forte e mais bela do que as rosas cultivadas em jardins protegidos. Quando terminou, Clara olhou para Roberto e viu que ele a observava com uma expressão estranha, algo entre admiração e outra coisa que ela não conseguia identificar. "É sobre você", ele disse suavemente. "Você é como essa rosa. Cresceu entre pedras, lutou por cada raio de sol e veja como você floresceu. Em apenas 2 meses, você aprendeu mais do que muitas pessoas aprendem em anos. Não é só sobre ler e escrever, Clara. É sobre sua força, sua determinação." Clara sentiu as bochechas queimarem com o elogio. Nunca ninguém havia falado dela daquela forma, como se ela fosse alguém especial, alguém admirável. Sempre foi apenas a órfã, a empregada,
a que não tinha valor além do trabalho que suas mãos podiam fazer. Ela baixou os olhos para o livro e sussurrou: "Obrigada, Sr. Roberto." Mas ele balançou a cabeça. "Não me chame assim. Somos marido e mulher diante da lei, Clara. Apenas Roberto está bom." Era a primeira vez que ele reconhecia abertamente o casamento deles como algo real, não apenas como uma farsa a ser tolerada. Clara olhou para ele novamente e viu que algo tinha mudado definitivamente. Havia uma suavidade em seu rosto que não existia antes, uma abertura que a fazia sentir que talvez, apenas talvez, ela pudesse começar a chamar aquele lugar de lar. Nos dias seguintes, Roberto começou a incluir Clara em mais aspectos da vida da fazenda. Levou-a para conhecer os campos onde plantavam, explicou sobre os diferentes tipos de cultivo, apresentou-a aos trabalhadores de maneira respeitosa, como sua esposa, não como a antiga empregada. Os trabalhadores, vendo como o patrão tratava Clara, começaram a tratá-la com mais respeito também. Não era mais a menina que trabalhava ao lado deles. Era a senhora da fazenda, mesmo que ela ainda não se sentisse completamente confortável com esse título. Clara começou a se envolver na administração da casa de maneiras que nunca tinha feito antes. Organizava as despesas, supervisionava os outros empregados, planejava as refeições e descobriu que tinha talento para isso. Sua experiência como empregada lhe dava uma perspectiva única. Ela sabia exatamente quanto trabalho cada tarefa dava e organizava tudo de forma eficiente. Se você está gostando dessa história e ela está tocando seu coração, considere clicar em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de apoiar financeiramente o canal. Esse gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias que emocionam e inspiram. É o que mantém essa comunidade viva e crescendo. Uma tarde, Clara estava no jardim da frente da casa, cuidando das flores, quando uma carruagem desconhecida chegou. Dela desceu uma mulher elegante, de uns 40 e poucos anos, vestida com um traje caro e sofisticado. Seu rosto era bonito, mas havia algo duro em seus olhos. Ela olhou Clara de cima a baixo com uma expressão de desdém mal disfarçado. "Você deve ser a nova senhora Silva", disse a mulher, e a forma como enfatizou a palavra nova soou como um insulto. "Sou Dona Amélia, irmã de Cecília Almeida. Vim fazer uma visita de cortesia." Clara sentiu seu coração afundar. Então essa era a irmã da noiva que havia fugido. O que ela estava fazendo ali? Dona Amélia não esperou ser convidada. Simplesmente passou por Clara e entrou na casa como se fosse dona do lugar. Clara a seguiu nervosa e pediu a uma empregada que servisse chá na sala de visitas. Enquanto isso, mandou alguém chamar Roberto, que estava nos estábulos. Quando Roberto chegou e viu quem era a visita, seu rosto se fechou imediatamente. Ele conhecia Dona Amélia. Tinha se encontrado com ela algumas vezes durante as negociações do casamento. Ela sempre foi uma mulher difícil, cheia de opiniões e exigências. "Dona Amélia", ele cumprimentou friamente. "Que surpresa sua visita." A mulher sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. "Roberto, querido, vim pessoalmente me desculpar pelo comportamento vergonhoso da minha irmã. Cecília sempre foi uma menina mimada e impulsiva. A família está envergonhada com o que ela fez." Roberto sentou-se ao lado de Clara, num gesto que não passou despercebido por Dona Amélia. Ele estava marcando território, mostrando que Clara era sua esposa e tinha seu apoio. "O que está feito, disse Roberto. "Não há necessidade de desculpas." Mas Dona Amélia continuou, seus olhos fixos em Clara. "Ainda assim, deve ser difícil para você, Roberto, ter que se contentar com uma substituta. Alguém sem berço, sem educação apropriada, sem as qualificações necessárias para ser senhora de uma fazenda desta importância." A sala ficou tensa. Clara sentiu a humilhação queimar em suas bochechas, mas antes que pudesse responder, Roberto falou:
sua voz dura como aço. Clara é minha esposa em todos os sentidos, Dona Amélia. E devo dizer que ela administra esta casa com mais competência do que muitas mulheres nascidas em berços dourados. Sua educação pode não ter sido formal, mas sua inteligência e dedicação superam qualquer diploma de escola refinada. Dona Amélia arqueou uma sobrancelha, claramente surpresa com a defesa veemente de Roberto. Ela tomou um gole do chá, fazendo uma pausa dramática antes de falar. Que tocante! Mas me diga, Roberto, a sociedade local aceita bem essa situação incomum? As outras famílias de fazendeiros não acham estranho que você tenha se casado com uma empregada? Roberto se levantou, indicando claramente que a visita havia terminado. O que as outras famílias pensam não é da minha conta, Dona Amélia. E, francamente, também não deveria ser da sua. Obrigado pela visita, mas tenho trabalho a fazer. Dona Amélia se levantou também. Mas antes de sair, lançou um último olhar para Clara. E havia algo naquele olhar que era quase ameaçador. Espero que vocês sejam muito felizes juntos, verdadeiramente. Seria uma pena se algo acontecesse para complicar essa felicidade recém-encontrada. E com essas palavras enigmáticas, ela saiu. Quando a carruagem desapareceu no horizonte, Clara se virou para Roberto, sua voz tremendo. Ela sabe que eu era empregada, sabe de tudo. E pelo jeito que falou, ela vai fazer alguma coisa. Roberto colocou a mão no ombro de Clara num gesto de proteção. Deixe-a tentar. Ela não tem poder aqui. Este é meu lar, minha fazenda, e você é minha esposa. Ninguém vai mudar isso. Mas enquanto Roberto falava aquelas palavras confiantes, ele não sabia que Dona Amélia já estava planejando exatamente como destruir aquele casamento. E ela tinha armas que nem Clara nem Roberto imaginavam. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir bem. Ficava revirando na cama, pensando na visita de Dona Amélia, nas ameaças veladas, no olhar duro e calculista que a mulher tinha. Ela sentia que uma tempestade estava chegando, mas não sabia de que direção viria nem como poderia se proteger. Na manhã seguinte, quando desceu para o café, encontrou Roberto já sentado à mesa. Mas havia algo diferente. Ele estava lendo uma carta, seu rosto pálido, a mandíbula apertada. Quando Clara entrou, ele levantou os olhos e ela viu algo ali que fez seu coração disparar. Preocupação verdadeira. O que aconteceu? Ela perguntou, aproximando-se. Roberto estendeu a carta para ela. Não tinha assinatura, mas as palavras escritas nela eram claras e ameaçadoras. Em breve todos saberão a verdade sobre seu casamento fraudulento. A moça que se faz de esposa é apenas uma impostora. A região inteira descobrirá que você casou com sua empregada enquanto a verdadeira noiva estava fugindo. Prepare-se para a vergonha que virá. Clara sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Então, era isso. Dona Amélia estava planejando expor tudo publicamente, destruir a reputação de Roberto e da família Silva. E Clara sabia que quando isso acontecesse, ela seria a mais prejudicada. Mas o que ela ainda não sabia era que Roberto, naquele momento de ameaça, estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo entre eles para sempre. Roberto colocou a carta sobre a mesa e olhou diretamente para Clara. Ela esperava ver raiva, ressentimento, talvez até arrependimento. Mas o que viu foi algo completamente diferente. Havia determinação naqueles olhos cor-de-mel, uma firmeza que a fez perceber que ele já havia tomado uma decisão. Não vou deixar que isso aconteça, disse ele, levantando-se da cadeira. Não vou deixar que essa mulher destrua o que começamos a construir aqui. Clara balançou a cabeça, confusa. Mas, Roberto, ela tem razão. O casamento realmente foi uma fraude. Eu realmente era sua empregada.
Se ela contar para todos, ninguém vai respeitar você mais, os negócios vão sofrer, a reputação da sua família vai... Roberto a interrompeu, pegando suas mãos com as dele. Era a primeira vez que ele a tocava daquela forma, deliberadamente, com carinho. As mãos dele eram grandes e calejadas pelo trabalho, parecidas com as dela. Clara, escute, nos últimos 2 meses, você se tornou mais importante para mim do que eu estava disposto a admitir. Sim, começou como uma farsa. Sim, minha mãe nos forçou a isso. Mas o que temos agora, o que está crescendo entre nós, isso é real. E não vou deixar ninguém tirar isso de mim. Clara sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. Nunca imaginou ouvir aquelas palavras. Nunca imaginou que alguém como Roberto pudesse valorizar alguém como ela. Mas o que podemos fazer? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Vamos enfrentar isso de frente, Roberto respondeu. Vamos assumir a verdade publicamente, mas nos nossos termos, não nos termos de Dona Amélia. Vou reunir as famílias de fazendeiros mais importantes da região. Vou contar a verdade sobre como o casamento aconteceu. E vou deixar claro que você é minha esposa escolhida, não uma substituta vergonhosa. Clara sentiu o coração disparar. Eles vão nos julgar, vão dizer coisas horríveis. Roberto sorriu pela primeira vez desde que a conversa começou. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Deixe que digam. Já descobri que a opinião dos outros importa muito menos do que eu pensava. O que importa é o que eu sei que é verdade, que você é a mulher mais corajosa e forte que já conheci, e que seria um idiota se deixasse o orgulho me fazer perdê-la. Aquelas palavras tocaram algo profundo em Clara. Pela primeira vez, desde que foi forçada a vestir aquele véu, ela sentiu que talvez, apenas talvez, aquele casamento pudesse se tornar algo real, algo escolhido, algo bonito. Roberto passou os dias seguintes fazendo exatamente o que havia prometido. Enviou convites para as famílias mais influentes da região, convidando-as para um jantar especial na fazenda. Dona Josefina, quando soube do plano, tentou dissuadi-lo. Roberto, filho, isso é loucura. Se você contar a verdade, vão nos expulsar dos círculos sociais, ninguém vai querer fazer negócios conosco. Mas Roberto foi firme. Mãe, foi a senhora quem criou essa situação quando forçou Clara a casar comigo. Agora vou fazer do meu jeito. Ou me apoia ou fica calada. Dona Josefina percebeu que havia algo diferente no filho. Ele não estava apenas defendendo seu casamento, estava defendendo Clara especificamente. E quando olhou para a nora, viu que a moça também estava diferente. Não era mais a empregada assustada e submissa. Havia uma dignidade nela agora, uma confiança que vinha de saber que alguém estava do seu lado. Na noite do jantar, a casa estava impecavelmente preparada. Clara havia supervisionado cada detalhe, desde a decoração da mesa até o cardápio. Ela queria que tudo estivesse perfeito, não por orgulho, mas porque sabia que aquela noite definiria o futuro deles. Quando os convidados começaram a chegar, Clara os recebeu com a graça que havia aprendido nas lições noturnas com Roberto. Cumprimentava cada um, sorria educadamente, comportava-se como uma verdadeira senhora da fazenda. Entre os convidados estava Dona Amélia, que havia aceitado o convite com um sorriso vitorioso, achando que finalmente veria a ruína do Silva. Quando todos estavam sentados à mesa e a refeição estava sendo servida, Roberto se levantou e pediu atenção. O salão ficou em silêncio, todos os olhos voltados para ele. Clara sentiu seu coração martelar no peito. Agradeço a presença de todos aqui nesta noite. Começou Roberto, sua voz firme e clara. Convidei vocês porque há algo que preciso esclarecer sobre meu casamento antes que rumores e mentiras se espalhem. Dona Amélia se inclinou para a frente na cadeira, antecipando o escândalo. Roberto continuou. Como alguns de vocês sabem, meu casamento com Cecília Almeida foi arranjado por nossas famílias.
O que vocês não sabem é que Cecília fugiu na véspera do casamento, abandonando seus compromissos. Minha mãe, desesperada para evitar a humilhação pública, convenceu Clara Mendes, que na época trabalhava em nossa casa, a tomar o lugar de Cecília no altar. Um murmúrio de choque percorreu a mesa. Alguns convidados se entreolharam escandalizados. Dona Amélia sorria abertamente agora, achando que finalmente havia vencido. Mas Roberto não havia terminado. Sei que muitos de vocês vão julgar essa decisão. Vão dizer que foi desonesto, que foi inadequado e, em parte, teriam razão. Mas deixem-me contar o resto da história. Ele caminhou até onde Clara estava sentada e colocou a mão em seu ombro. Nos últimos meses, conheci minha esposa verdadeiramente. Descobri que ela é mais inteligente, mais capaz e mais digna do que qualquer mulher nascida em berço de ouro que eu já conheci. Ela aprendeu a ler e escrever melhor em 2 meses do que muitos aprendem em anos. Ela administra esta casa com uma eficiência que impressiona até os empregados mais antigos. E mais importante, ela tem um coração que não foi corrompido pelo privilégio ou pela vaidade. Roberto fez uma pausa, olhando ao redor da mesa, encontrando os olhos de cada convidado. Então sim, meu casamento começou como uma farsa. Mas o que tenho agora é mais real do que muitos casamentos arranjados que conheço. Clara não é uma substituta, ela não é uma fraude. Ela é minha esposa escolhida, porque nos últimos meses eu escolhi amá-la e escolho continuar ao seu lado, independente do que qualquer um de vocês pense. O silêncio que se seguiu era absoluto. Clara sentia lágrimas escorrendo pelo rosto, mas não eram lágrimas de vergonha. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de algo mais profundo que ela ainda não tinha coragem de nomear. Essa história está mexendo com você? Então deixa sua curtida e me responde aqui nos comentários. Você faria o que Roberto fez? Teria coragem de enfrentar toda a sociedade por alguém que ama? Quero saber sua opinião sincera. Foi seu Martins, um fazendeiro idoso e respeitado, quem quebrou o silêncio primeiro. Ele limpou a garganta e olhou diretamente para Roberto. Rapaz, isso que você fez foi loucura, mas também foi a coisa mais honesta que vi em muito tempo nesta região. Ele se virou para Clara. Moça, você tem sorte de ter um marido que te valoriza assim. E Roberto, você tem sorte de ter encontrado uma mulher que, pelo que vi hoje, claramente te respeita e se dedica a esta casa. Outros convidados começaram a murmurar concordando. Não todos, alguns ainda pareciam chocados e desaprovadores, mas muitos estavam acenando com a cabeça. A verdade dita com honestidade e defendida com convicção tinha um poder que a mentira nunca teria. Dona Amélia, percebendo que seu plano havia fracassado espetacularmente, levantou-se bruscamente da mesa. Isso é um absurdo! Vocês estão aceitando essa farsa? Ela era uma empregada, uma órfã sem nome. Roberto virou-se para ela com calma. E meu avô era um trabalhador rural que economizou durante 20 anos para comprar sua primeira terra. Todos nós viemos de algum lugar, Dona Amélia. A diferença é que alguns de nós lembram de nossas origens e outros preferem fingir que sempre foram nobres. A mulher ficou vermelha de raiva, pegou sua bolsa e saiu apressadamente sem se despedir. Alguns convidados riram baixinho de seu comportamento. O resto da noite transcorreu de maneira surpreendentemente agradável. As pessoas começaram a conversar com Clara mais naturalmente, fazendo perguntas sobre como ela administrava a casa, sobre seus planos para o jardim, sobre receitas. Algumas mulheres até mencionaram que gostariam de visitá-la para tomar chá e conversar. Quando o último convidado foi embora e a casa ficou vazia novamente, Clara e Roberto ficaram sozinhos na varanda, observando as estrelas. Obrigada, disse Clara suavemente, por me defender, por não ter vergonha de mim. Roberto balançou a cabeça. Eu é que deveria agradecer. Você me ensinou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no sobrenome que carrega,
mas no caráter que demonstra todos os dias. Eles ficaram em silêncio confortável por um momento, até que Roberto perguntou: Clara, posso te fazer uma pergunta? Ela assentiu. Se você pudesse escolher agora, sabendo de tudo o que aconteceu, você escolheria casar comigo? Clara pensou cuidadosamente antes de responder. Era uma pergunta importante, que merecia uma resposta honesta. No começo, eu teria dito não. Estava apavorada, me sentia como uma prisioneira. Mas agora, ela olhou para ele, seus olhos encontrando os dele. Agora eu escolheria sim. Todos os dias escolheria sim. Roberto sorriu, um sorriso verdadeiro e cheio de calor. Então me deixe fazer isso direito desta vez. Para a surpresa de Clara, ele desceu da varanda e se ajoelhou na grama, olhando para cima para ela. Clara Mendes Silva, você aceita ser minha esposa? Não por obrigação, não por medo, mas por escolha livre e verdadeira. Clara sentiu seu coração transbordar. Desceu os degraus rapidamente e se ajoelhou na frente dele, pegando suas mãos. Sim, Roberto Silva, aceito ser sua esposa, por escolha, por vontade própria e por algo mais que está crescendo no meu coração todos os dias. Eles se beijaram ali, debaixo das estrelas, e foi o primeiro beijo de verdade que trocavam. Não era o beijo formal de uma cerimônia forçada, mas o beijo de duas pessoas que haviam encontrado uma no outro algo precioso e inesperado. Nas semanas que se seguiram, a vida na fazenda mudou completamente. Roberto e Clara não apenas compartilhavam a mesma casa, mas começaram a compartilhar o mesmo quarto, a mesma cama, a mesma vida verdadeiramente. Os trabalhadores da fazenda viam como eles eram juntos e comentavam entre si que nunca tinham visto o patrão tão feliz. Clara florescia como uma rosa que finalmente recebe água depois de uma seca longa. Ela sorria mais, ria alto, cantarolava enquanto cuidava do jardim. Tinha encontrado não apenas um lar, mas uma família, um propósito e alguém que a amava pelo que ela era, não apesar do que ela era. Mas a felicidade, como Clara aprenderia em breve, às vezes atrai tempestades. E a maior tempestade de todas estava prestes a chegar, numa carruagem polida, trazendo de volta alguém que ambos pensavam nunca mais ver. 4 meses após o jantar, onde Roberto havia defendido Clara publicamente, numa tarde ensolarada, enquanto Clara estava no jardim colhendo rosas, ela ouviu o som de cavalos se aproximando. Levantou os olhos e viu uma carruagem elegante parando em frente à casa. Seu coração disparou quando a porta se abriu e de lá desceu uma mulher loira, de pele clara e traços delicados. Ela usava um vestido de viagem caro e seu rosto, mesmo marcado por sinais de cansaço, era indiscutivelmente bonito. Clara não precisava perguntar quem era. Sabia, com uma certeza que gelou seu sangue, que Cecília Almeida havia voltado. E pelo olhar determinado no rosto da mulher, ela não tinha vindo apenas para uma visita de cortesia. Tinha vindo para reclamar o que achava que era seu por direito. O marido que havia abandonado, a vida que havia rejeitado, o lugar que Clara agora ocupava. A tempestade que Clara temia havia finalmente chegado. Cecília Almeida caminhou em direção a Clara com passos medidos, seus sapatos caros fazendo pequenos sons no cascalho do caminho. Quando chegou perto o suficiente, parou e examinou Clara de cima a baixo com olhos azuis calculistas. Então você é a substituta, disse Cecília, e sua voz era suave, mas carregada de desdém. A empregada que tomou meu lugar. Clara sentiu a antiga insegurança querer voltar, aquela sensação de ser pequena e insignificante. Mas então, lembrou-se de tudo que havia acontecido nos últimos meses. Lembrou-se das palavras de Roberto, de como ele a havia defendido, de como ela havia aprendido e crescido. Endireitou os ombros e respondeu com voz firme: Sou Clara Silva, a esposa de Roberto.
E você deve ser Cecília, a mulher que fugiu e abandonou seus compromissos. O rosto de Cecília ficou levemente vermelho, mas ela manteve a compostura. Cometi um erro que vim corrigir. Preciso falar com Roberto. Naquele momento, Roberto saiu da casa atraído pelo som de vozes. Quando viu quem estava ali, seu rosto se fechou imediatamente. Ele caminhou até ficar ao lado de Clara, num gesto protetor que não passou despercebido por Cecília. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ele, sem nenhum calor na voz. Cecília deu um passo à frente e, para a surpresa de todos, seus olhos se encheram de lágrimas. "Roberto, eu cometi o maior erro da minha vida quando fugi. Estava assustada, confusa. Achei que estava apaixonada por outro homem, mas ele me abandonou assim que o dinheiro que levei acabou. Passei esses meses sofrendo, arrependida, percebendo que havia jogado fora a única coisa boa que tinha. Você." Roberto cruzou os braços, seu rosto impassível. "E o que exatamente você quer que eu faça com essa informação?" Cecília limpou as lágrimas delicadamente. "Quero uma chance de consertar as coisas. Sei que você se casou com ela." Apontou para Clara sem olhá-la diretamente, mas foi apenas por necessidade, por conveniência. Não pode ser um casamento verdadeiro. Eu sou sua noiva prometida, a mulher que sua família escolheu, a que deveria estar ao seu lado. Clara sentiu uma pontada de medo. E se Roberto concordasse? E se ele decidisse que Cecília, com sua beleza refinada e educação apropriada, era a melhor opção? Roberto, porém, não hesitou nem por um segundo. "Você está certa sobre uma coisa. Não foi um casamento verdadeiro no começo. Foi uma farsa criada pelas circunstâncias, mas nos últimos meses tornou-se o casamento mais verdadeiro que poderia existir. Clara é minha esposa em todos os sentidos. E você, Cecília, perdeu qualquer direito de reclamar esse lugar no momento em que fugiu." Cecília mudou de tática. Sua voz ficou mais suave, quase suplicante. "Mas pensa na sociedade, Roberto. Pensa nos negócios. Você se casou com uma empregada. Por mais que tente disfarçar, por mais que a defenda, sempre haverá quem olhe para vocês com desprezo. Comigo, você teria uma esposa apropriada, alguém da sua classe social, alguém que realmente pertence ao seu mundo." Foi Clara quem respondeu, sua voz calma, mas firme. "Você está certa. Haverá sempre pessoas que me julguem. Pessoas que achem que não mereço estar onde estou. Mas sabe a diferença entre eu e você, Cecília? Eu luto pelo que tenho. Trabalho todos os dias para ser digna deste lugar, enquanto você teve tudo de mão beijada e jogou fora como se não valesse nada. Agora volta porque falhou em sua fuga, não porque realmente valoriza Roberto." Cecília olhou para Clara com uma mistura de surpresa e raiva. Não esperava que uma simples empregada tivesse coragem de falar assim com ela. Mas antes que pudesse responder, Roberto interveio. "Cecília, você precisa ir embora. Agora. Não há nada para você aqui." Cecília tentou mais uma vez. "Pelo menos me deixe ficar alguns dias. Não tenho para onde ir. Minha família me deserdou quando fugi e estou sem recursos." Roberto hesitou. Clara viu a compaixão natural dele lutando contra o bom senso. Ela tocou seu braço suavemente e sussurrou: "Se ela precisa de ajuda, podemos oferecê-la, mas em outro lugar, não aqui na nossa casa." Roberto assentiu e se virou para Cecília. "Há uma pensão na vila. Vou pagar por uma semana de hospedagem e dar-lhe recursos suficientes para voltar para sua cidade ou ir para onde desejar. Mas não pode ficar aqui." Cecília percebeu que havia perdido. Seus ombros caíram e pela primeira vez ela pareceu genuinamente derrotada. "Então é isso? Você realmente escolhe ela em vez de mim?" Roberto olhou para Clara com um carinho óbvio antes de responder. "Não é uma escolha, Cecília. Clara não é uma alternativa a você. Ela é a pessoa que eu amo e você nunca foi." Essas palavras atingiram Cecília como um tapa. Ela assentiu lentamente, seu orgulho ferido, mas finalmente compreendendo que não havia volta.
Roberto mandou preparar a carruagem que levaria Cecília até a vila, deu-lhe um envelope com dinheiro e observou enquanto ela partia. Quando a carruagem desapareceu no horizonte, Clara deixou escapar um suspiro de alívio que nem sabia que estava segurando. Roberto a abraçou ali mesmo, no meio do caminho de entrada, e sussurrou em seu ouvido: "Você estava com medo?" Clara assentiu contra seu peito. "Muito. Com medo de que você percebesse que ela seria uma esposa melhor, mais apropriada." Ele a afastou gentilmente para poder olhar em seus olhos. "Clara, você precisa entender algo. Não me importo com o apropriado. Não me importo com o que a sociedade acha que deveria ser. Só me importo com o que é real. E você é a coisa mais real que já aconteceu na minha vida." Eles ficaram abraçados ali por um longo tempo, até que o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Naquela noite, durante o jantar, Dona Josefina, que havia presenciado toda a cena com Cecília de uma janela da casa, falou pela primeira vez desde o casamento de forma verdadeiramente respeitosa com Clara. "Você se comportou com dignidade hoje, minha filha. E devo admitir que estava errada sobre você. Quando te forcei a casar com meu filho, pensei que estava apenas salvando nossa reputação. Não imaginei que estaria dando a ele a melhor coisa que poderia acontecer." Clara ficou surpresa com as palavras da sogra. Era a primeira vez que Dona Josefina a chamava de filha, a primeira vez que reconhecia abertamente seu valor. Nas semanas seguintes, a história da visita de Cecília se espalhou pela região. Mas dessa vez, ao contrário do que Clara temia, a reação foi em grande parte favorável. As pessoas comentavam sobre como Roberto havia sido leal à esposa, sobre como Clara havia se defendido com dignidade, sobre como o amor verdadeiro havia vencido as convenções sociais. Algumas mulheres da região começaram a visitar Clara regularmente, pedindo conselhos sobre a administração da casa, sobre receitas, sobre 1000 coisas. Ela estava, lentamente, mas seguramente, sendo aceita na sociedade local. Não por causa do sobrenome que agora carregava, mas por causa da pessoa que ela era. Uma tarde, Clara estava na biblioteca, lendo um dos livros mais complexos da coleção, quando sentiu uma sensação estranha. Uma tontura leve, seguida por uma náusea, que a fez largar o livro e correr para a janela, em busca de ar fresco. Roberto, que estava trabalhando em sua mesa no mesmo cômodo, levantou-se preocupado. "Você está bem? Está pálida." Clara respirou fundo, tentando afastar a sensação. "Estou bem. Acho que foi algo que comi." Mas a sensação voltou no dia seguinte e no outro. E Clara, que havia crescido vendo outras mulheres passarem pela mesma coisa nas casas onde trabalhou, começou a suspeitar do que estava acontecendo. Ela esperou mais uma semana para ter certeza, observando os sinais do seu corpo, antes de contar a Roberto. Escolheu uma noite depois do jantar, quando estavam sentados na varanda, como haviam feito tantas vezes. "Roberto", ela começou, sua voz tremendo um pouco de nervosismo e emoção. "Preciso te contar algo. Algo importante." Ele se virou para ela, dando atenção total. "O que foi? Está doente? Aconteceu algo?" Clara balançou a cabeça, um sorriso começando a se formar em seus lábios. "Não estou doente. Estou esperando um bebê. Nosso bebê." Roberto ficou completamente imóvel por um momento, processando as palavras. Então, lentamente, um sorriso enorme se espalhou por seu rosto. Um sorriso tão grande e genuíno que Clara nunca tinha visto. "Um bebê? Vamos ter um filho?" Clara assentiu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Roberto a pegou nos braços e a girou no ar, rindo alto, todas as suas reservas e controle habitualmente desaparecendo na alegria pura daquele momento. Quando a colocou de volta no chão, ele se ajoelhou e colocou as mãos suavemente na barriga dela,
que ainda não mostrava nenhum sinal da vida que crescia ali dentro. "Olá, pequenino", ele sussurrou, e Clara viu lágrimas em seus olhos. "Seu pai está aqui, e prometo que vou te amar e proteger sempre. Você e sua mãe são minha vida inteira." Naquela noite, deitados juntos na cama, Roberto segurava Clara enquanto faziam planos para o futuro. Falariam sobre nomes, sobre como preparar um quarto para o bebê, sobre como suas vidas iriam mudar, e Clara, que havia passado tantos anos sem família, sem lar, sem pertencer a lugar nenhum, percebeu que havia encontrado tudo isso. Tinha um marido que a amava, um bebê a caminho, um lar verdadeiro. Mas a vida, como Clara estava aprendendo, nunca para de apresentar desafios. E o próximo viria de onde ela menos esperava, testando não apenas seu casamento, mas toda a estrutura social da região que finalmente começava a aceitá-la. A notícia da gravidez de Clara se espalhou pela região como fogo em palha seca. As reações foram variadas. Alguns se alegraram sinceramente, vendo nisso a confirmação de que aquele casamento era verdadeiro e abençoado. Outros, especialmente os mais conservadores, murmuravam que uma criança nascida de tal união seria sempre marcada pela origem humilde da mãe. Mas Roberto não se importava com os murmúrios. Ele estava radiante, tratando Clara como se ela fosse feita de porcelana, insistindo que ela descansasse mais, que não fizesse trabalho pesado, que cuidasse de si mesma. Clara achava graça de tanta preocupação, mas no fundo amava ser cuidada daquela forma. Nunca tinha experimentado isso antes. Dona Josefina, para surpresa de todos, se tornou uma avó ansiosa antes mesmo do bebê nascer. Começou a fazer planos para o quarto da criança, a pesquisar nomes, a dar conselhos para Clara sobre gravidez e maternidade. A relação entre sogra e nora, que havia começado tão mal, havia se transformado em algo parecido com afeto verdadeiro. Uma tarde, quando Clara estava com 4 meses de gravidez e sua barriga finalmente começava a crescer visivelmente, ela recebeu uma visita inesperada. Era Dona Amélia, a irmã de Cecília, acompanhada por 2 outras mulheres que Clara reconheceu como esposas de fazendeiros importantes da região. Clara as recebeu na sala de visitas, seu coração apertado. O que aquelas mulheres queriam? Será que vinham causar problemas? Mas, para sua surpresa, Dona Amélia começou a conversa de forma diferente do que esperava. "Clara, vim me desculpar. Depois que Cecília voltou e contou o que aconteceu aqui, percebi que estava errada sobre você. Minha irmã fez uma escolha terrível quando fugiu e você fez o melhor que pôde com uma situação impossível." Clara ficou sem palavras por um momento. Nunca esperava ouvir um pedido de desculpas daquela mulher. Dona Amélia continuou: "Mais que isso, vim fazer uma proposta. Soube que você ensinou a ler algumas das empregadas da fazenda. E pensei que talvez você pudesse fazer o mesmo por mais meninas da região. Mulheres pobres que nunca tiveram oportunidade de aprender." Clara sentiu seu coração acelerar. Aquilo era mais do que podia ter esperado. Uma das outras mulheres, Dona Mariana, se inclinou para a frente. "Poderíamos estabelecer uma pequena escola aqui na fazenda ou na vila. Você ensinaria as meninas a ler, escrever, talvez até alguns afazeres domésticos mais refinados. Nós, as outras mulheres da região, ajudaríamos com materiais e recursos." Era exatamente o tipo de projeto com que Clara havia sonhado secretamente, mas nunca teve coragem de sugerir. Ensinar outras meninas como ela, dar-lhes oportunidades que ela nunca teve na idade delas. "Eu adoraria", disse Clara, sua voz emocionada. "Mais do que tudo, adoraria fazer isso." E assim nasceu o projeto que mudaria a vida de dezenas de meninas na região. Clara, com a ajuda de Roberto e o apoio das outras mulheres, estabeleceu uma pequena escola numa construção da fazenda que não estava sendo usada. 3 vezes por semana, meninas pobres e órfãs vinham para aprender.
Clara ensinava leitura, escrita, matemática básica e também compartilhava sua própria história. Contava como era ser órfã, como era não ter escolhas e como o conhecimento e a dignidade podiam mudar tudo. As meninas a adoravam. Viam nela não apenas uma professora, mas alguém que realmente entendia suas vidas, suas lutas, seus sonhos, e Clara florescia naquele papel. Descobriu que ensinar a preenchia de uma forma que nada mais conseguia. Ver o rosto de uma menina se iluminar quando finalmente conseguia ler uma frase inteira ou quando aprendia a fazer contas era uma alegria indescritível. Roberto observava tudo com orgulho imenso. Sua esposa não apenas havia conquistado seu coração, mas estava mudando a região inteira, provando que uma pessoa, independente de onde nasceu, pode fazer diferença real no mundo. Conforme os meses passavam e a barriga de Clara crescia, a escola também crescia. Mais meninas vinham, algumas de vilas distantes. Dona Amélia e as outras mulheres cumpriam sua promessa, fornecendo livros, papel, tinta, tudo o que era necessário. Até o padre da vila apareceu um dia para dar sua bênção ao projeto, dizendo que aquilo era trabalho de Deus. Quando Clara estava com 8 meses de gravidez, ela finalmente teve que parar de ensinar pessoalmente, mas organizou para que outras mulheres alfabetizadas da região continuassem as aulas. A escola que havia criado agora tinha vida própria, crescendo além dela. Uma noite, Roberto e Clara estavam sentados no quarto que haviam preparado para o bebê. Era um cômodo simples, mas cheio de amor, com um berço de madeira que Roberto havia construído com as próprias mãos, cortinas amarelas que Clara havia costurado e um pequeno móbile com animais de pano que Dona Josefina havia feito. "Acha que vamos ser bons pais?" perguntou Clara, tocando sua barriga onde o bebê chutava ativamente. Roberto beijou sua testa. "Acho que vamos ser os melhores pais que conseguirmos ser, e esse bebê vai crescer sabendo que é amado, que tem valor e que pode ser qualquer coisa que quiser ser, independente de onde veio." Clara sorriu. "Como eu. Você me ensinou que eu podia ser mais do que apenas uma empregada sem futuro." Roberto balançou a cabeça. "Não, meu amor. Você sempre foi mais. Eu só te ajudei a ver o que já estava lá. Sua força, sua inteligência, seu coração enorme. Tudo isso sempre foi seu." 2 semanas depois, numa noite quente, Clara entrou em trabalho de parto. Foi um parto longo e difícil, como costumam ser os primeiros. Roberto ficou do lado de fora do quarto, andando de um lado para o outro, ouvindo os sons de dentro e sentindo-se completamente impotente. Dona Josefina e uma parteira experiente da vila cuidavam de Clara. Quando finalmente, depois de horas que pareceram dias, o choro de um bebê ecoou pela casa, Roberto quase desabou de alívio. A porta se abriu e Dona Josefina apareceu, seu rosto cansado, mas radiante. "É um menino, e Clara está bem, cansada, mas bem." Roberto entrou no quarto e viu Clara deitada na cama, pálida e exausta, mas com um sorriso no rosto enquanto segurava um pequeno embrulho de panos. Ele se aproximou devagar, quase com medo de quebrar o momento. Quando olhou para o bebê, sentiu algo explodir em seu peito. Era seu filho, pequeno, vermelho, com uma cabeleira escura como a de Clara. Perfeito. "Quer segurá-lo?" Clara perguntou suavemente. Com mãos trêmulas, Roberto pegou o bebê nos braços. Era tão leve, tão frágil, tão precioso. Ele olhou para Clara com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. "Ele é lindo, perfeito, como você." Clara, mesmo exausta, riu baixinho. "Ainda não decidimos o nome." Roberto pensou por um momento, olhando para aquele pequeno milagre em seus braços. "Que tal Pedro?" "Pedro Silva. Um nome simples, forte, sem pretensões." Clara assentiu. "Pedro é perfeito. Assim como nossa vida juntos." E enquanto os 3 ficavam ali, uma família recém-formada, os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, iluminando o quarto com uma luz dourada. Era o amanhecer de uma nova vida,
de um novo capítulo, de uma história que havia começado com uma farsa, mas se transformado em algo verdadeiro e bonito. Mas enquanto aquela pequena família celebrava seu milagre, do lado de fora, a vida continuava. E com ela vinham os desafios finais que provariam de uma vez por todas que o amor entre Clara e Roberto era forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. Os primeiros meses com Pedro foram uma mistura de alegria absoluta e cansaço extremo. Clara descobriu que ser mãe era ainda mais difícil e mais gratificante do que havia imaginado. Roberto se revelou um pai dedicado, acordando no meio da noite para ajudar, segurando o filho enquanto Clara descansava, brincando com ele mesmo quando estava exausto do trabalho na fazenda. A escola que Clara havia fundado continuava crescendo. Agora havia 2 professoras dando aulas regularmente e mais de 30 meninas frequentavam as lições. A história de Clara, a empregada que se tornou senhora da fazenda e depois criou uma escola para outras meninas pobres, havia se espalhado por toda a região. Ela se tornou símbolo de esperança para muitos. Um dia, quando Pedro tinha 6 meses, chegou uma carta oficial da capital. Era do governo da província, reconhecendo oficialmente a escola de Clara e oferecendo apoio financeiro para expandi-la. O governador havia ouvido falar do projeto e queria transformá-lo em modelo para outras regiões. Roberto leu a carta em voz alta para Clara, seu peito estufado de orgulho. Você conseguiu, meu amor. Não apenas construiu uma vida nova para você mesma, mas está mudando vidas de dezenas de outras meninas. Clara segurava Pedro no colo, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Nunca imaginou que chegaria tão longe. A menina órfã que acordava antes do sol para trabalhar nas casas dos outros, agora era reconhecida pelo governo, respeitada pela sociedade, amada por uma família verdadeira. A cerimônia oficial de reconhecimento da escola aconteceu num dia ensolarado. Autoridades da capital vieram, junto com metade da região. Clara, vestida com um traje simples mas elegante, fez um discurso emocionado. Quando eu era criança, tudo o que tinha era sonhos e trabalho duro. Ninguém me deu nada de graça, mas algumas pessoas me deram algo mais valioso: oportunidade. E é isso que esta escola representa. Oportunidade para meninas que, como eu fui um dia, não têm nada além de sonhos. Quero que elas saibam que não importa onde nasceram, não importa quantas portas se fecharam na frente delas, com educação, com dignidade e com coragem, elas podem abrir suas próprias portas. O aplauso que seguiu foi ensurdecedor. Entre a multidão, Clara viu rostos de todas as pessoas que haviam feito parte de sua jornada. Dona Josefina, que limpava lágrimas discretamente. Dona Amélia, que acenava aprovadoramente. As meninas da escola, que a olhavam como heroína. E Roberto, parado ao fundo com Pedro nos braços, seu rosto mostrando mais orgulho do que Clara jamais viu em qualquer pessoa. Após a cerimônia, enquanto as pessoas se misturavam e conversavam, seu Martins, o fazendeiro idoso que havia sido um dos primeiros a apoiar Clara, aproximou-se dela. Menina, você sabe o que fez? Não apenas mudou sua vida, mudou como essa região inteira pensa sobre classe social, sobre valor humano. Daqui a alguns anos, quando olharem para trás, vão lembrar de você como a mulher que provou que o coração vale mais que o berço. Clara agradeceu, humilde, mas no fundo sabia que não havia feito sozinha. Cada pessoa ali havia contribuído de alguma forma. Roberto, que a ensinou a ler melhor e a acreditar em si mesma. Dona Josefina, que apesar de tudo, havia acabado se tornando uma sogra amorosa. Até Cecília, de certa forma, porque sua fuga havia criado as circunstâncias que levaram Clara até ali. Aquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Pedro estava dormindo em seu berço, Clara e Roberto subiram até o telhado da casa, algo que costumavam fazer quando queriam conversar em particular.
Sentaram-se lado a lado, observando as estrelas que brilhavam intensamente no céu limpo. Quando acordei naquela manhã há mais de 1 ano, disse Clara suavemente. Nunca imaginei que minha vida pudesse mudar assim. Achei que estava sendo levada para o pior dia da minha vida. Roberto pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. E o que você acha agora? Clara pensou por um momento antes de responder. Acho que às vezes as piores situações carregam dentro delas as maiores bênçãos. Se Cecília não tivesse fugido, se sua mãe não tivesse me forçado a usar aquele véu, eu nunca teria te conhecido de verdade. Nunca teria descoberto que posso ser mais do que apenas uma empregada. Nunca teria Pedro, nunca teria esta vida. Roberto a puxou para mais perto, beijando o topo de sua cabeça. E eu nunca teria aprendido que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no sangue que carrega, mas no caráter que demonstra. Você me ensinou isso, Clara. Me ensinou a ver além das aparências, além das convenções sociais. Me ensinou o que é amor verdadeiro. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas apreciando a companhia um do outro, o calor da noite, a paz que haviam construído juntos. Finalmente, Clara disse, sabe o que quero fazer agora? Roberto olhou para ela com curiosidade. O quê? Um sorriso travesso apareceu no rosto de Clara. Quero escrever nossa história. Tudo o que aconteceu desde o dia que me tiraram da cozinha até agora. Quero escrever para que outras pessoas saibam que milagres podem acontecer, que vidas podem mudar, que o amor pode nascer das situações mais improváveis. Roberto sorriu também. Então vamos escrever juntos. Afinal, é nossa história, não apenas sua. E assim eles fizeram. Nas noites seguintes, depois que Pedro dormia, eles se sentavam na biblioteca e escreviam. Clara ditava suas memórias e emoções. Roberto ajudava a colocar no papel. Escreveram sobre o medo, sobre a incerteza, sobre os primeiros dias difíceis, mas também sobre as pequenas alegrias, sobre como o respeito se transformou em amizade e a amizade em amor. Anos depois, quando Pedro já estava grande o suficiente para entender, eles leram a história para ele. O menino ouviu fascinado sobre como seus pais se conheceram, sobre a coragem de sua mãe, sobre a integridade de seu pai. E quando terminaram, ele disse algo que fez os dois chorarem. Então a vovó Josefina fez uma coisa errada que virou coisa certa? Roberto riu através das lágrimas. Sim, filho, às vezes a vida faz isso. Pega nossos erros e os transforma em bênçãos. Clara acrescentou, mas não foi só o erro que criou a bênção. Foi o que fizemos depois. Foi escolher o amor em vez do ressentimento, a esperança em vez do desespero, a união em vez da separação. A escola de Clara continuou crescendo ao longo dos anos. Tornou-se modelo para outras escolas na província e depois em outras províncias. Dezenas de meninas passaram por suas salas de aula, muitas delas seguindo para se tornarem professoras, comerciantes, até donas de seus próprios negócios. Cada uma carregava consigo a lição que Clara ensinava, não apenas com palavras, mas com sua própria vida, que o destino não é definido pelo berço, mas pelas escolhas que fazemos. Roberto continuou sendo o fazendeiro respeitado que sempre foi, mas agora era conhecido também como o homem que havia escolhido o amor verdadeiro acima das convenções sociais. Suas terras prosperaram, não apenas porque ele era bom administrador, mas porque tratava seus trabalhadores com justiça e dignidade, valores que Clara havia reforçado nele. Dona Josefina viveu o suficiente para ver 3 netos, todos criados com amor e ensinados que todas as pessoas têm valor, independente de sua origem. No final de sua vida, ela confessou a Clara: quando te forcei a casar com meu filho, pensei que estava salvando nossa família da vergonha. Não sabia que estava dando a Roberto a melhor coisa que poderia acontecer e dando a mim uma filha que amo verdadeiramente.
Quanto a Cecília, os rumores diziam que ela havia se casado eventualmente com um comerciante em outra província e que levava uma vida confortável, mas sem o amor que havia encontrado tarde demais o valor. Dona Amélia, surpreendentemente, tornou-se uma das maiores apoiadoras da escola de Clara, dedicando seus últimos anos a garantir que meninas pobres tivessem oportunidades de educação. E assim, a história da criada que foi forçada a casar com o fazendeiro e acabou transformando não apenas sua vida, mas toda uma região, passou a ser contada e recontada. Não como um conto de fadas, onde tudo foi perfeito desde o início, mas como uma história real sobre como a adversidade pode se transformar em bênção quando enfrentada com coragem, dignidade e amor. Clara e Roberto envelheceram juntos lado a lado, enfrentando as alegrias e tristezas que a vida trouxe. E todas as noites, antes de dormir, Roberto segurava a mão de Clara e dizia: "Obrigado por ter sido corajosa o suficiente para acreditar que nossa história poderia ter um final feliz." E Clara sempre respondia: "Obrigado por ter sido homem suficiente para me amar pelo que eu sou, não apesar do que eu sou." Porque no final, aquilo não foi apenas uma história sobre um casamento forçado que deu certo. Foi uma história sobre duas pessoas que escolheram ver além das aparências, além das classes sociais, além de todas as barreiras que a sociedade colocou entre elas. Foi uma história sobre como o verdadeiro amor não precisa de riqueza ou posição social para florescer. Precisa apenas de dois corações corajosos dispostos a lutar por ele. E quando Clara estava em seus últimos dias, cercada por filhos, netos e bisnetos, ela olhou para Roberto, que segurava sua mão mesmo depois de tantos anos juntos, e sussurrou: "Você sabe o que descobri? Que eu teria escolhido tudo de novo, cada dificuldade, cada desafio, cada momento de medo, só para chegar aqui, com você, com nossa família, com a vida que construímos." Roberto, com os olhos cheios de lágrimas, beijou sua mão e respondeu: "E eu teria te escolhido 1000 vezes, em 1000 vidas diferentes. Você não foi apenas a mulher que casei, foi a mulher que me ensinou o que é viver de verdade." E assim termina a história de Clara e Roberto. Uma história que começou com uma mentira, mas floresceu na verdade mais bonita de todas. Que o amor verdadeiro pode nascer em qualquer circunstância, crescer em qualquer terreno e florescer mesmo nos lugares mais improváveis. E assim chegamos ao final dessa história, que nos ensinou tanto sobre coragem, amor e dignidade. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora para continuar recebendo histórias que emocionam e fazem refletir sobre a vida. E me conta aqui nos comentários, qual foi o momento dessa história que mais tocou seu coração? Foi quando Roberto defendeu Clara publicamente? Quando ela criou a escola? Ou outro momento? Quero saber o que você sentiu. Obrigado por estar aqui, por fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Você é essencial para mantermos essas histórias vivas. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história para tocar sua alma.